Olá, irmãos, nosso culto de quarta-feira, nossa série de mensagens aqui no livro de Neemias. Hoje, capítulo 3, nosso tema de hoje, União para Reconstrução. Esse é o nosso tema na nossa série de mensagens no livro de Neemias. O capítulo de hoje é o capítulo 3, onde nós vamos ver muita distribuição, aqui uma distribuição do trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém, onde nós estamos aprendendo algumas lições aqui com esse grande servo de Deus. Queria que você já mandasse o link do culto de hoje, quarta-feira, para os nossos irmãos. Só clicar aí e enviar para que eles também participem desses cultos que de quarta-feira ainda está sendo por aqui, pelo nosso canal no YouTube. E nossos cultos de domingo, ainda pela manhã, às 9 horas, e você tem que se inscrever antes, né? A gente sempre tem colocado o link aí na sexta ou no sábado para participar do culto no domingo. Até o domingo do dia 13 estaremos ainda pela manhã e estamos vendo aí a reabertura com um pouquinho mais de capacidade para o dia 20, também com inscrição. Mas vamos aqui à mensagem de hoje e mantendo também nossa escola de vida, tá? Todo sábado às 5 da tarde nós temos nossa escola de vida. E eu queria que você participasse pela ferramenta do Meet. Então você recebe um link e aí você participa também dessa nossa aula. A professora Raquel está todo sábado lá na nossa sala, trazendo lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá, vamos para a palavra de hoje, em Neemias, capítulo 3. Eu vou ler somente até o versículo 7, porque a gente vai aprender algumas questões importantes aqui nesse texto, e como ele é muito longo, eles são 32 versículos, a gente vai tirando algumas lições diretamente dos textos. Vamos lá. Capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre dos 100, que consagraram, e até a Torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Imri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Racená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, ferrolhos e trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte, ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, neto de Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A porta gessana foi consertada por Joiada, filho de Parceia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote. Nome legal aqui, né? Homem sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Só até o verso 7 nós vamos orar e pedir iluminação dos céus para aprender com esse capítulo de 3 de Neemias. Oremos. Pai Altíssimo, soberano Deus, te peço que abençoe cada membro, cada pessoa que chegou a esse vídeo, que teve a curiosidade de entender um pouco mais da história de Neemias e como podemos usá-la nesse tempo de reconstrução também de vidas, de famílias, ó Pai, num momento tão difícil que vive a humanidade no meio dessa pandemia. Continua abençoando a vida dos cientistas para que essa vacina chegue rápido e que as lições que precisávamos aprender, ó Pai, com esse momento de quarentena, possam estar sendo aprendidas ou já ter aprendidas, ó Pai, para que possamos aplicar no nosso retorno, na nossa igreja, na nossa congregação. Abençoe cada um e nos ilumina com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, tratando desse tema, união para a reconstrução, a gente pode ver aqui nos primeiros versículos que a gente leu, que o capítulo 3 está repleto de nome de pessoas e famílias que dedicaram tempo na reconstrução dos muros. A gente viu que essa reconstrução, ela acontece primeiramente, Deus tocou no coração de Neemias,
e para que ele saísse de onde ele estava trabalhando, né, que era o Palácio do Rei, e voltasse a Jerusalém para reconstruir. A gente viu semana passada que ele primeiro observou as partes do muro que estavam destruídas, e aí depois ele reuniu o povo para trazê-los para si, né, para ajudá-los nessa obra, que seria uma obra muito grande. Afinal, as muralhas de Jerusalém eram uma coisa grande que precisava de muita gente para a reconstrução. Importante, o legal aqui do capítulo 3 é que todas as pessoas participaram dessa reforma, tanto da pessoa mais simples como a pessoa, até os líderes. Aqui no verso 1 a gente vê, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho em reconstruir a porta das ovelhas. Então, a gente percebe aqui que até o sacerdote tomou a frente. E a gente percebe que o modelo de Jesus para a liderança sempre foi pelo exemplo. A gente lembra do momento em que Jesus chegou para seus discípulos, lavou os seus pés e após lavar seus pés ele diz, vão e façam o mesmo. Infelizmente é o que a gente não tem visto ultimamente nas igrejas, nas pessoas. A gente sempre quer ser servido. E a liderança de Jesus, ele diz que a gente tem que fazer primeiro para depois pedir para alguém nos ajudar. Então temos que ser exemplo. Mesmo que você não seja líder, você tem família, você tem filhos, você tem pessoas que não conhecem a Deus. E que pode olhar o seu exemplo de dedicação, não só no trabalho, como na vida, né, da igreja, como no serviço da casa de Deus, tudo que você faz. Não se limite a apenas fazer o que te pedem. Jesus também ensinou isso, que se alguém te pede para andar, né, um quilômetro, ande com ele mais 2 ou 3. Jesus sempre nos ensinou que tem que partir de nós o exemplo. E aqui, quando houve a reconstrução dos muros de Jerusalém, todas as pessoas de toda a classe social judaica participou dessa reforma, tanto líderes como comerciantes. A gente vai ver aqui lá no verso, deixa eu ver, o verso 32 fala das pessoas que participaram também. No verso 32 diz assim, verso 8 e o verso 32. No verso 8 diz, Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos do seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Lá no verso 32, a gente viu aqui, tinha um ourives, tinha um perfumista, e no verso 32, fala dos comerciantes. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Ou seja, toda a comunidade de Israel estava envolvida na reconstrução do muro. Isso demonstra que para servir a Deus não importa cargo, não importa a sua posição social. Se você serve a Deus, você tem que colocar as mãos na obra, porque a obra não é nossa, a obra não é de uma pessoa só, a obra é de Deus. Se você que chegou a esse vídeo também, faz parte de alguma igreja, e sempre se acomodou, sempre esperou chegar na igreja, está tudo pronto, está tudo arrumado, faça algo também. Tem sempre gente precisando nas igrejas, de pessoas para cuidar de criança, para cuidar do Ministério de Jovens. A gente tem uma dificuldade grande de pessoas, não só na nossa igreja, mas muitas igrejas têm muita dificuldade de pessoas para liderar ministérios, para tomar a frente, porque se não se acha capaz. Eu sei que tem que ter, você quer fazer com dedicação, mas o primeiro passo é começar. Então, se você puder ajudar na reconstrução, não estou falando só do momento físico, do prédio físico, de alguma reforma que você vai fazer, mas a reconstrução ela passa por todas as áreas e muitas vezes uma reconstrução da alegria da igreja, da harmonia da igreja acontece quando cada um se prontifica a servir, a ajudar. Agora no período da pandemia nós precisamos de pessoas para ir na casa dos outros, recolher alimentos para doação, tanto para recolher quanto para ir na casa de outros também doar. Se existe algum idoso, né, pessoas idosas que não podem sair de casa, se colocar à disposição para servir. Então, a união na obra de Deus, no trabalho de Deus é sempre necessária, porque existem pessoas que precisam mais do que outras. Então, se você tem saúde, você é jovem e não se coloca à disposição para servir, saiba que você está perdendo tempo,
porque essa é a melhor parte de servir a Deus, é estar à disposição para servir a obra. E servir a obra não é servir em reforma, mas servir pessoas. Então, no verso 1 e no verso 22, a gente vê o exemplo de pessoas que faziam parte da liderança. O verso 22 diz assim: os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Ou seja, tanto sacerdotes como líderes, de uma forma geral, estavam participando da obra de reconstrução dos muros. Significa que é preciso tomar a frente e fazer, porque Deus vai aparando as arestas, Deus vai corrigindo aquilo que para nós a gente não sabe fazer. Pode-se tirar um exemplo de quando você consegue um emprego, consegue uma profissão, a gente não chega num local sabendo tudo. A gente sempre vai ter dificuldade de aprender, mas a gente vai fazer um esforço para aprender, porque aquele é o nosso, né, nosso pão de cada dia. É o nosso meio de trazer o pão para casa, o alimento, o salário. E a gente vai se esforçar para fazer. Faça da mesma forma, com a mesma dedicação para a obra de Deus. Se dedique, se esforce, para que assim como Neemias fez questão de citar família por família, homem por homem, pessoas, ele citou, assim, ele fez questão de honrar essas pessoas, porque junto com ele abraçaram a causa e construíram e restauraram os muros de Jerusalém. Outro fato importante era que cada trecho da obra concluída era consagrado a Deus. Eles terminavam um trecho do muro, geralmente eles pegavam as portas, né? Ele fala muito de porta das ovelhas, fala aqui no verso 3 a porta dos peixes, porta de que mais que ele fala? Tem várias portas das águas, né? A porta do peixe era para onde entravam, né, os pescados que vinham dos mares, que os pescadores traziam para entrar na cidade. Então, Jerusalém, apesar de ser uma grande muralha, existiam várias portas. E a grande dedicação desses trabalhadores aqui era exatamente fortalecer essas portas para quando houvesse né, uma invasão inimiga, eles pudessem estar com elas reforçadas. A gente vê muito aqui durante todos os textos, eles reforçaram ferrolhos, trancas, tudo que fazia com que pudesse deixar a entrada da cidade mais reforçada. Eles trabalharam de forma dura para que isso não fosse mais problema no futuro. Então todas essas informações ajudou muito também, né, o pessoal da teologia aí. Os arqueólogos, durante as descobertas, foram fazendo o desenho, de acordo com o texto bíblico aqui, eles foram fazendo o desenho da cidade, bem como a localização. A gente percebe aqui que no meio desses trechos citados, eram mais ou menos, ele cita pelo menos 40 homens ou famílias, que ele vai citando o nome, dizendo que é filho de fulano, de Beltrano, muita gente participando. E você, quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito para a obra de Deus? O que você tem feito para a casa de Deus? Você tem dedicado o seu tempo, o seu talento, a sua saúde para servir a outras pessoas? Essa é a principal mensagem aqui do capítulo 3 de Neemias. Que o seu nome, né, não precisa estar no texto bíblico como esses homens estiveram aqui, mas com certeza Deus estará observando a sua dedicação, porque servir a Deus é servir pessoas. E quando a gente percebe que tem algum ministério, tem algo na igreja que está parado porque ninguém quer tomar a frente, você sabe fazer e você tem condições de fazer, infelizmente você está deixando que a obra de Deus naquele setor fique parado porque você não quer fazer. Então tome isso como uma espécie de desafio para você, para que você faça a obra de Deus sem esperar nada em troca, porque Deus já nos deu, Deus já nos pagou um alto preço para que nós o servíssemos de todo o coração. Então, no meio dessa obra, o legal da Bíblia é que ela não fala só dos pontos positivos, ela fala também dos pontos negativos. E no verso 5, foi o texto que a gente leu, a gente diz aqui que o trecho do que estava sendo reformado, no verso 5, foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Olha só, mesmo a Bíblia falando que foi um momento de união para a construção do muro, existiam pessoas que eram da classe mais alta que não quiseram participar, que eles achavam indigno, né, por serem da classe da elite,
terem que fazer serviço braçal. Mas nem por isso a obra deixou de acontecer. Nem por isso a obra, né, parou. Continuou acontecendo e contando com as pessoas. A Bíblia vai falar aí que até grandes líderes, né, porque como Jerusalém era muito grande, eram separados por setores, cada governador. Se você perceber, ó, no verso 9 tem um governador, no verso 14, 17 e 19. Vou ler só esses versículos. No verso 9. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Verso 14. A porta do esterco, olha outra porta aqui que existia lá, foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Verso 14. Ele a reconstruiu e colocou as portas, ferrolho e trancas no lugar. Outro governador, lá no verso 17. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Percebam que eram líderes trabalhando. E o verso 19. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Perceba como a liderança participou, a liderança tomou a frente, a liderança colocou a mão na massa para trabalhar. Líderes, deem o exemplo, façam pelo povo de Deus, façam pela obra de Deus, façam por Deus, porque em Cristo a palavra de Deus diz que o seu trabalho não será em vão. No verso 10, 23, 28 ao 30, a gente vê que algumas pessoas que moravam próximo ao muro aproveitavam que moravam perto, né, era frente a frente com sua casa, e começaram a reconstruir aquela parte que estava perto de sua casa. Ou seja, se cada um que morasse próximo ao muro fizesse o trecho da sua casa correspondente à frente, nós teríamos mais um trecho da obra concluída. Ou seja, até para fazer a obra de Deus, a gente tem que aproveitar, né, as circunstâncias. Vai ter momento que você pode dedicar. Eu me lembro que os radicais aí, na época dos radical, acho que ainda tem ainda, da Junta de Missões Mundiais, o Radical Brasil, eles paravam um ano da sua vida para servir a Deus. Ou nas suas férias, não, nas minhas férias eu quero passar um mês fazendo missão. Faça como essas pessoas, aproveite as oportunidades que Deus te dá para você celebrar a presença de Jesus e como servir a Deus na prática. A gente teve exemplo aí, a irmã Helena de vez em quando vai para umas viagens missionárias, ela aproveita um período dela, separa aquele tempo para servir a Deus em uma viagem missionária. Quem nunca participou de uma viagem missionária não sabe o que é servir a Deus ali, dentro do campo missionário, com pessoas que estão 24 horas servindo a Deus. Então, nesses versículos que eu vou ler agora, a gente percebe, ó, ao seu lado, verso 10 do capítulo 3, tá? Ao seu lado, Jedaías, filho de Arumaf, fez reparos em frente à sua casa. Aí lá no verso 23. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Masaéias, filho de Ananias, fez reparos ao lado de sua casa. Ou seja, as pessoas iam fazendo a obra do muro, mais próximas de sua casa, mas a obra ia acontecendo. O importante é que a obra está sendo feita. O importante é que você está dando a sua contribuição. Ah, pastor, só tem um tempo na semana para servir a Deus. Eu quero servir de alguma forma a Igreja de Cristo. Faça isso. Dedique um tempo da sua semana, dedique um tempo da sua vida, do seu ano, para que você participe dessa obra tão linda que é a obra de Deus. E no verso 20 tem uma expressão que eu achei interessante, destaquei aqui, que diz assim: depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Lembra que Eliasibe foi o primeiro que foi citado aqui? Então ele diz que esse rapaz aqui, não é o nome dele, depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo um trecho
desde a esquina do muro até a entrada da casa do sacerdote Eliasibe. O sacerdote fez a obra, e aí um outro irmão, Baruque, chegou lá e vou fazer ainda mais detalhado perto da casa do sacerdote. Talvez uma forma de demonstrar gratidão por ele ter tomado a frente. Então, me chamou a atenção essa palavra, reparou com zelo. Temos feito a obra de Deus com zelo, temos feito a obra de Deus com dedicação. É preciso que, nesse retorno, não só da nossa igreja, mas das demais igrejas, possamos ter repensado a nossa forma de servir a Deus. A nossa forma de chegar, ver algo para fazer no templo e exigir que alguém do setor da limpeza da igreja vá fazer a limpeza, mas eu mesmo, vou tirar um dia para fazer isso aqui para a casa de Deus. Eu quero fazer uma decoração aqui na igreja. Faça isso, faça, se dedique, porque seu trabalho não será em vão. Então eu coloquei aqui somente duas aplicações desse capítulo 3 para a gente levar para essa quarta-feira, nosso culto de oração e doutrina. Número 1. Qualquer reconstrução exige parceria. Seja na sua casa, seja na obra de Deus, precisamos ser parceiros, precisamos ajudar uns aos outros para que a obra aconteça e ela termine no tempo certo e a gente possa, no meio da reforma acontecendo, poder ver esse momento de união e de participação. Número 2, não importa a sua profissão, sempre haverá algo para servir no reino de Deus. Não importa seu cargo, sua profissão, sua posição social. Se você quiser servir a Deus, é preciso arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e fazer com alegria, porque fazer as coisas para Deus é muito bom. É uma forma de ser grato por tudo aquilo que Ele já nos deu de forma gratuita. Que possamos aprender com essa palavra de hoje e usar os exemplos de Neemias, de pessoas que ele escreveu, a lista enorme de pessoas que participaram da reforma, e assim possamos também dedicar o tempo suficiente e necessário para fazer a obra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te faça voltar com essa vontade, com essa sede de servir a Deus de forma mais próxima e participando com os outros que já estão à frente, liderando o ministério. Vamos orar mais uma vez e quero que o Senhor derrame dessas bênçãos sobre o seu lar. Altíssimo Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de pregar a tua palavra aqui para os irmãos e para todos que chegaram a esse vídeo, que possamos, assim como Neemias, aprender a dar valor, a honrar aqueles que têm dedicado seu tempo e talento à sua obra. Aos pastores, ó Pai, que o Senhor fortaleça a vida deles, em tempos tão difíceis até de pastorear, que o Senhor os ajude, porque muitos não podem nem sair de casa devido à sua idade, mas que eles possam ser usados por Deus em oração para abençoar as suas igrejas. E nos dá força, Pai. Levanta membros, levanta pessoas capazes que irão se dedicar, não só na reconstrução física da igreja, mas na reconstrução espiritual, se dedicando uns aos outros em amor. Em nome de Jesus, é que te oro e te agradeço. Amém. Bem, irmãos, essa é a palavra de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Até domingo, nosso culto, às 9 da manhã. Não se esqueça de se inscrever no link que nós vamos colocar para que sua vaga esteja garantida. Afinal, estamos ainda com 50% de capacidade. Boa quarta-feira a todos. Um abraço. Fiquem com Deus.